Olá, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fórmulas de contagem, tá? Então, nós vamos nos restringir e falar da fórmula de cada um dos métodos que a gente viu para fazer essas análises combinatórias. Bom, nós temos então 4 principais formas de fazer esses arranjos, essas organizações dos elementos, que são a permutação simples, a permutação com repetição de elementos, o arranjo simples e a combinação simples. A grande questão aqui é quando utilizar cada uma delas. Porque quando a gente estuda separadamente, até parece fácil, mas o problema é eu analisar o exercício e julgar qual das 4 formas eu vou usar e, dentro de cada uma delas, usar a fórmula correta. Então, vamos lá para um esqueminha. Primeira pergunta que você tem que se fazer é: o número de objetos é igual ao número de posições? Ou seja, o número de elementos do seu grupo é igual ao número de posições em que você vai arranjá-los? Né? Então, eu tenho 5 pessoas e vou colocar num carro que tem 5 lugares. Bom, o número de elementos é igual ao número de posições. Agora, eu tenho uma sala de aula que tem 18 alunos e eu quero escolher 3. Percebam que é diferente, eu tenho 18 objetos, mas eu só tenho 3 posições a ser ocupadas. Então, a primeira pergunta que você faz é isso: se o número de objetos ou elementos é igual ao número de posições. Se a sua resposta for sim, se todo mundo vai pertencer a isso, você tem uma segunda pergunta: possui elementos repetidos ou não? Se não possuir elementos repetidos, como é o caso da sala de aula, do carro, em que eu tenho 5 pessoas e as pessoas não têm como se repetir, é uma permutação simples. Então, a fórmula é eu pegar a quantidade de elementos e resolver um fatorial. Simples assim. Porém, se possuir elementos repetidos, aí eu estou numa permutação com repetição de elementos. Eu utilizo essa segunda fórmula, em que eu tenho que dividir pela quantidade de repetições que aparecem dentro desse meu grupo, ok? Bom, voltando lá na primeira pergunta. Se acaso, quando eu me perguntei se o número de objetos é igual ao número de posições e a minha resposta foi não, seria o exemplo da sala de aula, em que eu tenho 18 alunos e só vou escolher 3, aí vem uma segunda pergunta também. A ordem importa? A ordem com que você vai escolher esses 3 elementos, ou seja lá qual for o seu problema, vai fazer diferença? Então, se a ordem fizer diferença para você, então nós estamos num arranjo simples. N é o número total de elementos e K seria o número de elementos que realmente você vai colocar para compor aquele grupo que você está selecionando. Agora, caso a ordem não importe, não faça diferença, aí nós estamos no caso de uma combinação. Então, eu preciso excluir esses grupos em que, ao trocar a ordem dos elementos lá dentro, isso não interfere em nada, é o mesmo grupo. Né? Seria o caso dos 3 alunos. Mudar a ordem dos alunos dentro do meu grupo não vai alterar em nada, é o mesmo grupo, são as mesmas 3 pessoas. Então, eu resolvo uma combinação com os mesmos significados do arranjo. N é o número total de elementos e K é quantos elementos eu vou tomar. Se eu seguir esse diagrama, se eu fizer esses questionamentos, não tem erro, eu consigo saber, então, em qual dos 4 casos eu vou estar.